Você que estava acompanhando e está acompanhando pelo Instagram, obrigado por sua paciência. É que também transmitimos pelo Face e queremos atingir outros amigos que não dispõem do Instagram. Que Jesus te abençoe, nos abençoe. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. É esse o texto que nos inspira o estudo desta hora. Amados, tudo que se refere a Jesus é belo, é grandioso, é divino, é santo, é perfeito, é atual, é necessário, é útil, é bom. Nesta oportunidade, apenas alguns retalhos de um estudo que, para ser melhor realizado, demanda um tempo de que não dispomos agora. Este texto, esta passagem, pode ser analisada à luz do Evangelho original de Jesus e também à luz da doutrina espírita. Faremos uma síntese tanto da contribuição do Evangelho na visão clássica, quanto na visão espírita, tudo muito sucintamente. Mas fornecerei a você uma bibliografia que você poderá consultar depois. Gosto muito desta frase para certos temas. Não há exceção para esta regra. Esta é a frase que vou aplicá-la no tema desta hora. Não há exceção para esta regra. A minha família, a sua família, todas as famílias da terra enfrentam
na sua intimidade, lutas, problemas, desafios de variada natureza, de variada procedência. Você que me acompanha pode acreditar. Na minha família tenho dificuldades. E com certeza você há de ter dificuldades na sua família. Se fôssemos resumir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em uma só palavra, esta palavra é amor. Amor é a síntese do Evangelho. Portanto, o amor é condição sine qua non para o enfrentamento e a superação de todas as dificuldades que tenhamos na intimidade doméstica ou na intimidade da família. O amor. Em um primeiro momento, tem-se a impressão no texto que Jesus não amava sua mãe e seus irmãos, o que não é verdade. Jesus não perdia uma só oportunidade de trazer o Evangelho às pessoas, de orientar as pessoas. E ele não está nesta passagem demonstrando desinteresse pela mãe ou pelos irmãos. Ele tão somente se vale da experiência para dar a todas as pessoas presentes uma lição evangélica. E uma das lições evangélicas que o Cristo nos apresenta aí é esta: o amor à família menor, à família constituída no casamento, o amor pela família consanguínea envolvendo os descendentes, de forma alguma pode impedir o amor ao próximo. O fato de necessitarmos de devotarmos-nos aos parentes, aos cônjuges, aos parentes, aos cônjuges, de maneira nenhuma isso nos deve impedir de amar o próximo. E se buscarmos, segundo os léxicos, o conceito de próximo, é aquele que está perto. Ou seja, o amor pede, o amor sugere, o amor manda que amemos aquele que se encontra mais próximo, independentemente do amor que devotamos à família, independentemente do amor que devotamos aos que se encontram mais distantes. Eu tenho 2 filhos encarnados que não moram na minha cidade, que não moram em minha residência, portanto. Eu não posso deixar de amar os funcionários da instituição porque os filhos estão distantes.
Eu me dirijo, por exemplo, a um estabelecimento comercial. Não posso perder a oportunidade de amar a pessoa que lá está, porque não são meus filhos, porque não é meu cônjuge, porque não são sangue do meu sangue. Já imaginaram se o sol brilhasse somente para os que vivem no Ocidente? Ou se o sol somente brilhasse, aquecesse, vivificasse aqueles que estão no Oriente ou no hemisfério norte ou sul? Não tem sentido. Já imaginaram se a Lua apenas exercesse o seu mistério para uma das faces do planeta? O amor é como um sol, ele precisa brilhar, aquecer, vivificar no seu entorno, atingindo o maior número de pessoas. Por isso, nós precisamos eliminar todos os obstáculos que julgamos existir, impedindo ou dificultando a vivência efetiva do amor em relação a tudo e a todos. Precisamos, pois, trabalhar o egoísmo, a acomodação, a má vontade, a preguiça, os preconceitos, as inclinações, as preferências, o orgulho, tudo isto obstaculizando que o amor cresça, que o amor se expanda e atinja a todas as pessoas, a todas as manifestações da vida no entorno de nós. Albert Schweitzer, que ficou conhecido na humanidade no século XX como o profeta das selvas, uma história linda. Um homem bem posto culturalmente, socialmente, economicamente. Abandonou a Europa rica e foi para a África dedicar-se aos seus irmãos africanos. História lindíssima, repito eu. E Albert Schweitzer dizia que se pudermos evitar de pisar em um inseto, num réptil, num animalzinho, evitemos fazer isso em homenagem à vida. A vida, em quaisquer de suas manifestações, é credora da nossa veneração, do nosso respeito, da nossa dedicação, portanto, do nosso amor. Porque o amor é bênção em nossas vidas. Quando estabelecemos uma relação afetiva, nobre, elevada, saudável com uma pessoa, nós aurimos benefícios excepcionais e prodigalizamos para a criatura amada os mesmos benefícios. Citemos aqui alguns. Quando eu amo uma pessoa e esta pessoa me ama, estabelece-se um clima de confiança.
um clima de entrega, um clima de tranquilidade. Sentimos prazer, alegria, satisfação de estarmos na companhia das pessoas que amamos e que nos amam. Não temos certos medos, certas ansiedades, estresse, quando a relação está lastreada no sentimento do amor. Contrariamente, como se torna difícil a convivência quando escasseia o amor. Quando o amor entre estas duas ou mais pessoas é insuficiente. Nascem a dúvida, a insegurança, a intranquilidade, a ansiedade, o estresse, o medo e outros tantos sentimentos negativos. Por isso, Jesus, nesta passagem, vejamos outra lição. Ele estava com pessoas que não eram sua mãe consanguínea e seus irmãos. Sua mãe e seus irmãos chegaram, nem por isso ele abandonou aquelas pessoas sob a alegação de que agora precisava dar atenção para sua mãe e seus irmãos. Ele permaneceu firme, fiel, coerente na dedicação àquelas pessoas que o estavam prestigiando, que demonstravam interesse pela mensagem de que ele era portador. Vimos no texto, e se voltarmos no versículo 21, que estudamos na semana passada, vemos que a família de Jesus não tinha um bom conceito sobre ele. Ele sofria muita rejeição, muita incompreensão. Marcos, capítulo 3, versículo 21, você verificará que mais os irmãos e menos a mãe tinham muita prevenção com ele. Até pensavam que Jesus tivesse enlouquecido, perdido o juízo. E se os irmãos e a mãe se deslocaram de Nazaré para Cafarnaum, onde estava Jesus, é uma distância de 50 quilômetros. E eles venceram essa distância a pé, na suposição de que Jesus estivesse louco, e foram lá para tirá-lo, para resgatá-lo, mas não demonstrando em nenhum momento interesse em ouvir o Evangelho, interesse em ouvir o que ele tinha para dizer naquele momento. O texto é claro. Jesus estava cercado por uma multidão, mas não está escrito que esta multidão impediu ou impedia a mãe e os irmãos de terem acesso a ele. A grande verdade é que a mãe e os irmãos não se dirigiram até ele naquele momento porque não quiseram. E notem que estamos aqui, neste momento, falando de sua mãe também, porque em que pese a contribuição dela para a vinda do Cristo, ela não teve, num primeiro momento, a percepção perfeita do alcance da missão de Jesus. E como diz
Allan Kardec, em algumas situações, ela se deixa levar mais pelo sentimento maternal comum às mães normais do que propriamente por uma compreensão superior da missão crística de Jesus. Jesus amava sua mãe, amava os irmãos, embora os irmãos não tivessem por ele a mesma simpatia, o mesmo afeto, o mesmo carinho, a mesma ternura. Mas o Cristo que veio nos trazer o amor, que propõe até o amor aos inimigos, que orássemos por aqueles que nos perseguem, calunia, que fizéssemos o bem para quem nos faz o mal. Esse Cristo não seria contraditório, incoerente, não amando a mãe, não amando os irmãos. Mas ele estava ali nos dizendo que o amor dele era grandioso e que abrangia, como abrange a humanidade toda. O título do nosso estudo é A Família de Jesus. Pois entendamos e aceitemos que a família de Jesus não era somente composta por sua mãe, seus irmãos, pelo menos 6 irmãos, como ainda veremos aqui no nosso estudo bíblico, 4 irmãos e 2 irmãs. A família dele não se constituía somente destes 5, mas José, seu pai, mais João Batista, seu primo, a tia Isabel e outros poucos. Já naquele tempo, e continua sendo, e será sempre assim, a humanidade é a família de Jesus, ou a família de Jesus é composta por toda a humanidade. E com a doutrina espírita dizemos humanidade encarnada e humanidade desencarnada. E como esse Cristo participa da administração do sistema solar, incluindo outros planetas como Júpiter, Mercúrio, Vênus, etc., podemos até afirmar que a família de Jesus é composta pelos espíritos vinculados à Terra e também pelos espíritos vinculados ao sistema solar. Porque à medida que o espírito evolui, o amor se expande, o amor cresce, vai se tornando uma estrela de grandeza cada vez maior. O Cristo ama mais hoje do que amava há 10 bilhões de anos. Daqui 1 bilhão de anos, daqui 5 bilhões, 10 bilhões, 30 bilhões de anos, o amor do Cristo será ainda maior do que já o é hoje. Como o meu amor, o seu amor, me permita colocá-lo aqui no pensamento. Tá? Então, hoje, 2020, eu amo mais do que amava em 1020, voltando 1000 anos no tempo. No ano 3020, o meu amor estará num nível muito maior do que está agora. No ano 4020, 5020, 10.020, daqui 50.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos, o nosso amor está em expansão
contínua. E quanto mais se expande, mais abarca, mais abrange, mais engloba um número maior de pessoas. E até pelo tanto que amamos, podemos ter uma ideia de como temos evoluído ou não. Jesus diz que todo aquele que faz a vontade de Deus é seu irmão, é sua irmã, é sua mãe. Por aí também podemos perceber que há níveis de afetividade. Eu disse há pouco que o nosso amor é um sentimento em expansão. A grande verdade é que nós, se te ofendo, me perdoe, mas a grande verdade é que nós não estamos no estágio de amar a todos igualmente. E nem é possível, por enquanto, dada a nossa condição evolutiva e espiritual. Ainda amamos com alguma preferência, com alguma inclinação. É compreensível isto. E se estudarmos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, Allan Kardec dá uma explicação até do ponto de vista científico, magnético, demonstrando por que sentimos na presença de um adversário sentimentos muito diferentes daqueles que sentimos na companhia das pessoas com as quais estabelecemos uma afetividade superior e nobre. Então, nós precisamos amar o cônjuge, amar os irmãos, amar a família, amar a parentela, mas entendamos também como aconteceu com o Cristo. O Cristo não obrigou sua mãe, não obrigou seus irmãos a compreendê-lo, a segui-lo. Mas ele, Jesus, não abandonou a sua missão, não deixou de cumprir o seu programa na terra por conta do comportamento da sua família menor. Trazendo este pensamento para nós, direi que devemos amar, sim, a nossa família constituída pelo casamento, a família consanguínea decorrente da descendência, mas não circunscrevamos o nosso amor a estes espíritos somente. E que não nos deixemos impressionar pelas rejeições dos familiares, pelas incompreensões dos familiares. Porque eles, por enquanto, podem não estar em condições de nos compreender. Compreendamo-los nós e sigamos fiéis aos nossos compromissos com Deus, com o Cristo, com a espiritualidade, com o Evangelho, com a doutrina espírita, os que somos espíritas, e, portanto, prossigamos fiéis e dedicados aos nossos compromissos com a família humana, que é, em verdade, a única família que temos. A família menor é uma seção, é um pequeno departamento desta família única
que é toda a humanidade. Precisamos amar como Cristo amou, dentro da capacidade que nos é própria, mas desenvolvendo um amor que extrapola os limites da consanguinidade. Para fechar o nosso estudo desta hora, direi que, com a doutrina espírita, vemos que neste texto, Jesus faz uma distinção sobre o que é família corporal e família espiritual. Família corporal e família espiritual. E nem todos que hoje compõem a nossa família corporal fazem parte da nossa família espiritual. E nem todos os que fazem parte da nossa família espiritual estão inseridos na família corporal. É muito frequente esta ocorrência, termos mais afeto, mais prazer, mais comunhão com pessoas estranhas à família consanguínea do que propriamente com alguns parentes nossos. A doutrina espírita explica isto muito bem. E só esta abordagem demandaria uma palestra que não faremos agora. Pegue, por favor, aí um papel, caneta, ou depois você assista novamente esta palestra e estude, dentre outras questões, as questões 203 a 206, questões 207 a 217, 773 a 775, 890 a 892 de O Livro dos Espíritos. Repetindo, Livro dos Espíritos, questões 203 a 206, 207 a 217, 773 a 775, 890 a 892. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 a 23. E capítulo 14, itens 8 e 9. Repetindo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 18 a 23 e capítulo 14, itens 8 e 9. Quanto a nós, pais, numa síntese, em que consiste a nossa missão? Em conduzir a alma do Filho a Deus. Que pensemos nas necessidades materiais, culturais dos nossos filhos, provendo-lhes as necessidades na medida das nossas possibilidades, mas compreendamos com Jesus e com a doutrina espírita que nos compete trabalhar junto às almas que nos foram confiadas pela paternidade e maternidade, a fim de que os nossos filhos cresçam em clima de evangelho, em clima de prece, aprendendo a conhecer, a amar
e a confiar em Deus, em Jesus e na espiritualidade. Porque por mais façamos aos filhos de bem, nenhum pai, nenhuma mãe tem tudo aquilo que o filho necessita. Os filhos necessitam muito mais de Deus, do Cristo, do Evangelho, da espiritualidade, do que nós mesmos. Além do que, não somos eternos na vida dos filhos. Ou nós desencarnaremos antes, ou eles desencarnarão antes. E precisamos orientá-los adequadamente para que eles tenham alguma independência, alguma estrutura, para que sigam bem, tendo-nos na companhia física ou não nos tendo na companhia, para que eles estejam equilibrados, seguros, confiantes e tranquilos. Beijo a todos os internautas, mais uma vez pedindo desculpas pelo transtorno involuntário do início. Jesus nos abençoe sempre.